Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema genital masculino. Então, bora lá. Nessa aula a gente vai aprender sobre o sistema genital masculino de acordo com a sua localização e também saber quais as suas principais funções. Lembrando que os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são pênis, uretra, vesícula seminal, próstata, canais deferentes, epidídimo e testículos. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ver sobre cada uma dessas partes, né? Os principais órgãos do sistema reprodutor masculino. Começando pelo pênis. O pênis é o órgão responsável pela cópula, ou seja, pelo coito, né, ou pelo ato sexual, e caracteriza-se por possuir um tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. No pênis, também próximo ao pênis, temos a sínfise púbica. O que é a região sínfise púbica? A sínfise púbica, ela fica próximo à região pubiana, ou seja, perto ao osso, a região do pubis, e serve como apoio para o posicionamento de ereção do pênis, através do ligamento suspensor. Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tá? Então, aqui está o osso púbico, conseguem visualizar? E aqui o pênis masculino. Então, o pênis masculino, ele se localiza um pouco abaixo ao osso púbico. Próximo ao osso púbico e ao pênis, terá também esse ligamento. Então, o osso púbico que é responsável por dar apoio ao pênis, né, durante a ereção masculina, certo? E dentro da região do pênis, nós vamos ter ali, ó, a uretra. Então, dentro do pênis tem a região da uretra, a uretra masculina, como vocês podem observar. A uretra masculina, por causa do comprimento do pênis, ela é bem maior do que a uretra feminina, certo? Então, aqui é a uretra masculina, que vai seguir em direção à próstata, certo? Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, essa porção é a próstata, em volta da uretra masculina, e logo acima da próstata tem a bexiga. Bom, quem acompanhou a minha aula anterior do sistema urinário masculino, eu já comentei um pouquinho naquela aula sobre, enfim, sobre a questão da bexiga masculina em relação ao câncer de próstata, por exemplo, né? Então, alterações masculinas como câncer de próstata, alterações de próstata, infecções urinárias masculinas, uma das principais características que os homens apresentam é dor a urinar, dificuldade para urinar, porque a próstata ela vai estar aqui, ó. E a uretra masculina, ela vai passar bem por dentro da próstata até chegar na bexiga. Então, quando o homem tem alguma alteração na próstata, independente se chega a ser diagnosticado com câncer ou não, né? Mas quando tem, sim, alguma alteração na próstata, o primeiro sintoma que ele vai ter é dor a urinar. Por quê? Porque essa próstata vai estar inflamada, vai estar com algum tipo de, ou, né, também em alguns casos de tumor, e vai comprimir essa uretra aqui, ó, certo? Então, o primeiro sintoma que o homem vai apresentar, quando ele tiver alguma alteração de próstata, é dor e dificuldade para urinar. Por quê? Porque a bexiga está aqui, como vocês podem observar, a próstata vai comprimir a uretra, impedindo que a urina chegue na região do pênis. Então, por isso que uma das coisas mais comuns é quando o homem tem alteração de próstata, independente, né, do que seja a causa, né, mas enfim. Quando tem uma alteração de próstata, que gera esse processo de inflamação ou, né, tumor, impede a passagem da urina. Então, uma das principais medidas que são tomadas é a sonda de demora, certo? Então, o homem ele acaba tendo que colocar a sonda de demora para que ele consiga executar, então, a micção, né? Certo? Porque a urina vai estar aqui e a próstata vai comprimir a uretra que vai impedir que essa urina chegue, seja eliminada, certo? Então, aqui está a região da próstata e aqui a bexiga masculina. Bom, logo aqui a gente vai ter também a região.
do sacro escrotal, né, do sacro escrotal masculino. Ahn, e internamente, então, a gente vai ter o testículo, terão dois testículos, né? E também dois epidídimos, tá? Eu já vou comentar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Logo acima aqui, ó, vai ter o ducto deferente, ou também denominado como canal deferente, que é o canal por onde vão chegar todos os espermatozoides. Então, no testículo são produzidos os espermatozoides, certo? E também a testosterona. E o epidídimo vai armazenar esses espermatozoides, certo? Antes da ejaculação. Quando ocorre a ejaculação, então esses espermatozoides vão estar aqui no epidídimo e eles vão serem direcionados para o ducto deferente, né, em direção ao à uretra masculina. Então, como vocês podem ver aqui, ele vai dar uma voltinha até chegar aqui, ó. Passa também pela próstata e chega na uretra masculina. Ou seja, a uretra masculina, diferente da uretra feminina, ela faz as duas funções. Ela tem a função de urinar, de eliminar a urina, e também de ejacular, da ejaculação. Então, ela é responsável por eliminar tanto a urina como a ejaculação. Então, ela é uma via das duas coisas, da ejaculação e da urina, certo? Diferente da uretra feminina, que é só para urina. A uretra masculina não, ela já serve para as duas coisas, tanto para a parte urinária como para a parte da ejaculação. Só que assim, pessoal, aí, aqui, nós vamos ter a vesícula seminal, certo? Então, e a vesícula seminal, ela é bem próxima da próstata também. A vesícula seminal é quem vai produzir o sêmen, ou seja, o líquor masculino. O sêmen masculino é produzido pela vesícula seminal. Por quê? Por que que precisa do sêmen? Para ter toda a parte da lubrificação masculina, para conseguir chegar também ao útero feminino, né? E tem que ser uma tem que ter propriedades que sejam, de certa forma, compatíveis com a mucosidade da vagina feminina também. Então, por isso que é produzido aqui na vesícula seminal. E logo aqui, ó, pessoal, aí tem o reto masculino, ou seja, a parte do ânus, ok? Daí, novamente, como eu já falei na aula, do sistema urinário, vou falar aqui mais uma vez. O exame de toque masculino, por que que ele é feito por via anal? Porque aqui está a próstata e aqui está o reto, ou seja, a região anal. Então, é muito mais fácil para o médico sentir palpação da próstata, uma inflamação, uma infecção aqui na próstata, uma alteração na próstata, apalpando por via anal, do que colocar uma sonda. Não tem outra forma, certo? Então, a melhor forma de conseguir avaliar a próstata é pelo toque retal. E aí que vem o tabu, né? De que, mas nossa, o que que vai acontecer comigo se eu deixar o médico encostar? Bom, aí depende de cada homem, né? Cada homem vai ter a sensibilidade diferente ali nessa região da próstata, que também é outro tabu que a gente precisa quebrar. Pelo seguinte, porque a próstata é a parte responsável de sentir, responsável pelo prazer masculino. Então, o prazer masculino, sim, pessoal, ele é gerado aqui na próstata, certo? Por isso que tem esse tabu aí de que, homem que deixa o médico tocar vai virar homossexual. Não, gente, prazer, quando o homem sente prazer na região anal, se ele sente prazer estimulado por uma mulher, não significa que ele vai ser homossexual. Então, a homossexualidade, gente, vai muito mais além de sentir prazer por via anal. A homossexualidade é quando um homem sente desejo por outro homem, não simplesmente porque ele sente uma sensação diferente ao ser introduzido por via anal. Não, não é só isso, tá? A homossexualidade vai muito além. Homossexualidade é sentimento de afeto, é sentimento de amor, é querer ter relação com outra pessoa do mesmo sexo, é sentir atração por todo o corpo masculino, não só
uma sensação diferente na via anal, tá, pessoal? Então vamos quebrar esse tabu aí também, porque é o ponto G masculino, tá? Tem homens que sentem mais prazer, tem homens que não gostam e tá tudo certo. Mas é ali que origina toda a parte da libido, certo? Então, não é na uretra que o homem sente prazer. Tem também aqui na parte do pênis. No pênis tem as terminações nervosas, claro, que ajudam na sensibilidade, né? Mas a região que é responsável por liberar a sensação de prazer no homem é a próstata. Aí vem o tabu, né? Então, vamos quebrar um tabu também. Bora lá. Então, pessoal, como eu já comentei com vocês, né, sobre o saco escrotal, é a região onde estão localizados os testículos e os epidídimos. Ó, então, os testículos, que são é a região onde vai ter a produção de espermatozoides, certo? Então, ou seja, o processo de espermatogênese ocorre aqui na região dos testículos. O epidídimo ele vai fazer o quê? Esse armazenamento dos espermatozoides até a ejaculação, até o processo de ejaculação. Então, como vocês podem observar aqui, na região peniana também tem artérias, também tem veias. Por quê? Porque tem passagem de sangue, processo do sistema circulatório, para que haja ali a, o- a, a ejaculação masculina, né? A ereção masculina. Então, precisa de sistema circulatório também, além de sistema nervoso, micronervos também, para que ocorra o estímulo, sensações e tudo mais, tá? Aí aqui o canal deferente, ou ducto, né, também, que é o que vai fazer esse transporte aí dos espermatozoides até a região da uretra, tá? Sua temperatura é cerca de 2 graus abaixo da temperatura do restante do corpo. Ou seja, por isso que durante o inverno, essa região do testículo, ou seja, do saco escrotal masculino, ele acaba se encolhendo um pouquinho mais, porque sempre vai estar 2 graus abaixo. Então, se a temperatura já vai estar abaixo, ele vai estar um pouquinho mais abaixo da temperatura externa, tá? Os testículos, eles vão fazer parte tanto do sistema endócrino como do sistema reprodutor. Eles fazem parte do sistema reprodutor, por quê? Porque eles vão produzir os espermatozoides, ou seja, o processo de espermatogênese. E do sistema endócrino, porque eles também vão ter uma participação na produção de testosterona, que é o hormônio masculino. O hormônio masculino responsável pela produção de pelos, força muscular e também a questão da libido masculina, tá? Então, hormônio masculino. Como eu comentei na aula anterior, nós mulheres a gente também tem testosterona, mas não é o mesmo testosterona masculino, é um testosterona específico feminino e que em alguns casos de algumas mulheres aparecem algumas alterações, como é o caso do ovário policístico, tá? Mas no homem, então, é o testosterona masculino, tá? Que é responsável por todas as características mais masculinas. Na estrutura então, os testículos são duas glândulas em formato oval que estão situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo encontram-se tubos finos e novelados, chamados tubos seminíferos. Aqui, então, lá internamente, lá dentro do testículo tem microtubos, tubos pequenos, que são chamados tubos seminíferos, que são responsáveis pelo transporte, né, do sêmen masculino. Nos testículos são produzidos os espermatozoides, e o processo de formação dos espermatozoides é denominado, então, como eu já comentei, de espermatogênese. O principal hormônio é o testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como pelos e modificações da voz e também massa muscular, né? Massa muscular também é uma característica masculina, tanto que homens têm um ganho de massa muscular muito maior do que nós mulheres, né? Então, essa é uma característica do testosterona também. Aí, pessoal, também temos ali o canal deferente, ou seja, o ducto deferente. Canal deferente, em algumas literaturas vai aparecer como essa nomenclatura, em outras literaturas vai aparecer como ducto, tá? Então, tanto canal como ducto é a mesma região anatômica masculina. É um tubo fino e longo que sai de cada epidídimo, aqui, ó. Então, aqui está o epidídimo, e em cada um deles tem a saída do ducto deferente, aqui, ó.
tá? Ou canais deferentes, ductos deferentes, canais deferentes, saem logo após aqui o epidídimo. Ele passa pelas pregas ínguas, ou seja, a virilha, através dos canais inguinais. Segue sua trajetória pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e se liga com a vesícula seminal. Então, ó, ela passa aqui acima um pouco da bexiga, ó. Então, por isso que aqui está a virilha masculina. Então, nessas duas regiões estão localizadas as virilhas, e aqui logo acima a bexiga masculina. Então, ela contorna a bexiga masculina para daí chegar próximo aqui, ó. Conseguem localizar aqui, pessoal? Aqui é a região da próstata, certo? Aqui é a bexiga masculina. Logo aqui, como vocês podem observar, é uma bexiga com urina. Então, aqui tem a presença de urina masculina, beleza? E aqui está a próstata. Bom, como eu comentei com vocês, aqui vocês vão conseguir observar melhor. Então, imagina que essa próstata aqui, que ela está inflamada, que ela está inchada, ou seja, que ela está alterada, tá? Se ela está alterada, se ela está inchada, ela vai fazer o quê? Ela vai impedir a passagem da urina pela uretra, porque a uretra passa bem aqui, ó, dentro da próstata, tá? Então, toda essa porção aqui é próstata, aqui é bexiga, aqui é a próstata e aqui o pênis. Então, se o homem tem alguma alteração na próstata, toda essa parte aqui vai ser comprimida, vai impedir a passagem da urina. Por isso que é uma das principais alterações que aparecem, um dos principais sintomas de alterações de próstata, essa dificuldade de urinar, dor a urinar, e também tem muitos homens que sentem até ejaculação no momento em que querem urinar. Por quê? Porque o canal da ejaculação masculina é o mesmo canal da urina. Diferente de nós mulheres que têm o canal da ejaculação feminina separado do canal da urina, os homens não, os homens têm o mesmo canal, tá? Então, por isso que muitos homens que têm alteração de próstata, eles se sentem muitas vezes constrangidos, porque é muito comum, às vezes, no meio do banho, ele ter uma ereção, ele acha que está tendo uma ereção porque o pênis fica endurecido, mas não é. É simplesmente porque está tendo uma alteração ali da passagem da urina pela próstata. Então, a próstata é responsável, como eu comentei com vocês, por regular a questão do prazer masculino. E ao mesmo tempo ela está alterada, então ele está sentindo dor, não digo que é dor e prazer ao mesmo tempo que não tem como, mas como é na mesma região, que é a região do prazer masculino, então é muito comum muitos homens que têm alteração de próstata sentirem o pênis ficar ereto durante o movimento, no momento da dor da próstata. Então não é que ele esteja gostando disso, não, pelo contrário, mas é porque o pênis, enfim, como tem só essa passagem da uretra, então, ele acaba tendo essas duas respostas, né, de ereção e ao mesmo tempo dor. Então, é muito comum os homens sentirem ereção no momento da dor por causa da alteração da próstata, tá? Então, não é ereção, não é que ele está tendo prazer, mas é que o mesmo passa, como passa pelo mesmo canal, que é a uretra, então, de certa forma, acaba estimulando, né? Mas não que seja prazeroso, pelo contrário, é dor, é dolorido, né? Bem desconfortável, tá? Bem diferente de uma sensação de prazer. Aí aqui, pessoal, como vocês podem observar, então tem o que eles chamam de ampulheta, né? Ampulheta, do ducto deferente, tá? Que é por onde vai ocorrer essa passagem do espermatozoide, né? Ou seja, da espermatogênese durante a ejaculação masculina, tá? Então, durante a ejaculação tem a atuação da próstata em relação à parte da libido. Aqui, a vesícula seminal vai atuar em relação à produção do sêmen, e também a parte dos canais deferentes para a ejaculação, para que haja, então, essa passagem da ejaculação e chegada até o pênis, certo? As vesículas seminais produzem líquido seminal, ou seja, o sêmen, e esses canais atravessam a próstata para receber o líquido prostático e desembocam, então, na uretra, tá? A próstata passa pela uretra,
como vocês podem observar. Então, por isso que tem todo esse desconforto que eu comentei do homem quando tem uma alteração da próstata, ele vai sentir todas essas alterações. E o conjunto dos espermatozoides do líquido seminal e do líquido prostático constitui, então, o esperma ou sêmen. A vesícula seminal, que é essa porção aqui, é formada por duas pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga. Sua função é produzir o líquido seminal. Trata-se de uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina, protege e auxilia os espermatozoides no caminho para a uretra. O líquido seminal neutraliza a acidez da vagina durante a relação sexual, evitando que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos, certo? Então, pessoal, a vesícula seminal, ela tem essa função de produzir o líquido seminal. O que que é o líquido seminal? É o líquido que vai facilitar, né, a relação sexual, facilitar a produção, no caso, essa reação química, né, do pH da vagina com de certa forma, o pH do líquido seminal, né? Então, o líquido seminal, ele vai ser reagente com o pH vaginal de uma forma que consiga chegar com os seus espermatozoides até o útero feminino, certo? Então, essa é a função da vesícula seminal, produzir esse líquido seminal que vai neutralizar, então, a acidez do pH vaginal, beleza? Então, esse aqui, pessoal, essa imagem eu achei bem bacana para vocês entenderem bem o sistema reprodutor masculino e por que que tem tantos tabus ainda, né, em relação ao desconforto masculino, por que que é tão difícil muitas vezes para os homens observarem as alterações, seja no tamanho do testículo, em relação às dores durante a micção. Então, se você, homem, está sentindo alguma dor, durante a micção, ou seja, durante o ato de urinar. Se você sente algum desconforto, procure um médico, tá, pessoal? A gente precisa quebrar esse tabu aí de que cuidar da saúde masculina interfere na masculinidade, porque não, gente, pelo contrário. Hoje em dia a gente vê que os homens estão tendo cada vez mais consciência da importância de realizar o exame de próstata, principalmente a partir dos 60 anos, né? O câncer de próstata, infelizmente, ele ainda é uma coisa muito comum. É importante você, homem, cuidar, sim, da sua saúde, do seu pênis, da sua uretra, e a partir dos 60 anos, né, sempre procurar realizar o exame de toque, sim, né? E também, por que não, né, se permitir, em algumas situações, conhecer o seu próprio corpo, né? Por que não conhecer seu próprio corpo? Por que não se permitir também, né, outras formas de sentir prazer, né? Sem que isso interfira na sua orientação sexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo, pessoal? Então vamos cuidar aí, homens, se cuidem, cuidem procurem sempre o médico urologista e sigam todas as orientações.